37 anos, glória a Deus. Eu sei que, se não fosse, como estou falando, entendimento do perdão, que a necessidade que nós temos de perdoar, eu sei que eu não estaria aqui. Hoje, temos as gravações, a filmagem, e muitas coisas nós não podemos falar devido a isso. Mas vou tentar falar, porque são coisas que glorificam o nome de Deus. E mesmo que elas sejam difíceis de ouvir, de eu ter que falar, da pessoa que talvez vá ouvir lá do outro lado, através das câmeras, mas é necessário porque glorifica o nome de Deus. E porque todos nós precisamos, vocês precisam ouvir e eu preciso falar de novo, porque senão Deus não me traria a falar novamente sobre esse assunto. E nós só podemos falar aquilo que nós vivemos. É certo que o pregador não vive tudo o que ele fala, mas ele tem que procurar falar o que ele vive. Ele tem que procurar ter umas experiências com Deus. E como eu já falei aqui da outra vez, não tive pai, mãe na minha adolescência. Minha mãe com 7 anos e meu pai com 15, eu já fiquei órfã. Meu pai partiu aos 15 anos e minha mãe aos 7 anos. E então, eu necessitava de conhecer, ter entendimento da vida. Eu, com 14 anos, adolescente, e a minha família, como eu já falei aqui, o abandono da mãe, o pai havia falecido, 7 irmãos, ninguém assim foi referência para mim, naquele momento era referência. Então eu buscava uma referência. Mas ainda o tempo passou, eu me converti com 21, 22 anos, 21, 22, 24 anos. Me converti com 24 anos. E quando eu me converti, então eu comecei, eu entendi, eu falei, espera aí, então tem aqui uma direção para a vida, que é a palavra de Deus, é Deus. Eu comecei a entender o que Deus queria da minha vida, que Ele não era responsável por toda aquela coisa ruim que havia acontecido na minha vida, família, todo aquele processo familiar. Eu falei, não, Ele não é culpado, existe uma verdade sobre isso aqui. E nisso eu fui buscando e descobrindo. Mas, depois que eu me converti, então, foi a melhor fase da minha vida, aos 24 anos. Encontro com a igreja, família, hoje não se fala muito, mas porque hoje o propósito é sempre encher a igreja, mas no tempo que eu converti, a igreja ainda era família, se vivia como família, não se importava muito com a quantidade, mas sim com a qualidade, como nós vivíamos, a importância que nós dávamos um ao outro. E quando eu me converti, então, eu olhava para a igreja e aquele amor dentro de mim, assim, pela igreja, não sei, uma coisa linda, e eu chorava ao olhar naqueles momentos de louvor, e até que fui descobrindo o meu ministério, tudo da palavra. Mas o perdão, como nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, ou para pregador, ou para o que você possa imaginar, que nós sabemos que tem várias vocações, e nós temos um inimigo que nós sabemos, que é Satanás. Mas ele não tem um corpo, ele não anda por aqui, a gente não vê ele. Ele está aí nesse reino espiritual das trevas. E muitas vezes, nós, até digo nós, porque nós somos influenciados por ele. E nessa minha caminhada, houve algumas pessoas que foram influenciadas. E se eu perguntar para você, você já teve algum inimigo na sua vida? Não sei se você tem. Um inimigo a gente tem, nós temos, que é Satanás. Mas você teve um inimigo mesmo fisicamente? Se você não teve, graças a Deus você não teve, e ora a Deus para você não ter, mas corre um sério risco de ainda ter. Porque nós servimos a Deus e estamos caminhando com Ele. E o inimigo, que não o inimigo físico, mas o que está por trás dele, quer parar a sua caminhada. Como eu falei, estou há 37 anos, mas estou porque reconheci a necessidade do perdão. E tem um versículo, quando eu me converti, que eu gosto muito, está em Jeremias 1:11, que ele diz assim, eu vou ler, deixa eu ver se eu marquei aqui, marquei. Jeremias 11 não, é 15. Não, perdão, irmão, eu estou em Provérbios. Deixa eu ver se eu encontro Jeremias. Eu
marquei ele aqui, mas eu vou ler para você que eu tenho ele decorado. Diz assim, Provérbios 16:7. Está aqui? Não, né? Diz assim, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. É 16:7. Jeremias, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele o seu inimigo. Então, isso para mim, eu falei, espera aí, se eu tiver um caminho agradável a Deus, Ele reconcilia comigo meus inimigos. Então, quando aconteceu um fato na minha caminhada, e primeiro foi na família, que eu acho que não sei se eu já contei aqui, mas já contei em outros lugares, que eu tive um primeiro casamento, e houve uma traição, né, do meu primeiro marido com a minha cunhada, foi bem dentro da família, né? Isso eu tinha 2 anos de convertida, 2 para 3 anos de convertida. E então, esse versículo, e ele falava muito comigo. Espera aí, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. E naquela caminhada, né, a minha cunhada, ela se tornou, e por isso que eu falei que está sendo filmado, mas eu tenho que falar, e ela, se ela um dia ela ver essa filmagem, ela vai entender e vai compreender que é necessário falar, porque glorifica o Senhor. Eu não era inimiga, mas ela se tornou minha inimiga. E então, durante muitos anos, houve assim umas dificuldades. Mas eu declarava esse versículo e falava para Deus, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. E ela tinha uma filha com meu irmão, que era minha sobrinha. Então, eu não queria ficar esse transtorno na família. E com uma semana que eu descobri, eu fiquei ali uma semana adorando a Deus, louvando a Deus, aquilo que todos nós já sabemos, né? Que eu sei que a Ali já pregou aqui bastante sobre isso, sobre a adoração a Deus, confissão da palavra, meditação, jejum, oração em línguas. Eu fiquei uma semana dentro da minha casa lá declarando isso, e eu pude chegar até ela e dizer para ela que a perdoava. E era um perdão de verdade, não era um perdão só de boca, não. Porque às vezes a gente fala que perdoa, mas não quer nem ver o fulano, né? E o perdão verdadeiro não é esse. Por quê? Porque quando Jesus nos perdoou, Ele nos levou para morar junto com Ele. Aí você vai falar assim, irmã, agora você está querendo demais, né? Eu tenho que perdoar e ainda tenho que conviver com essa pessoa? Não, você não é obrigado a conviver, mas há situações em que é preciso e dá para conviver. Você não precisa confiar na pessoa de imediato, né? Você não precisa confiar na pessoa de imediato, porque aí a confiança, ela tem que ser adquirida, tempo a tempo. Mas o que eu digo de conviver é que, se você diz que perdoou, você tem que estar sempre pronto a estender a mão a essa pessoa. Todas as vezes que essa pessoa te procurar, toda vez que as pessoas necessitar, você precisa estar pronto a estender a mão a ela. Não vai conviver, como eu disse, não precisa conviver com ela. Mas ela pode, de repente, precisar, como aconteceu comigo por muitos tempos, acontecia isso. E ter que chegar, e ainda sem nenhuma manifestação de arrependimento. Mas o perdão é eu, né? Sou eu. Era necessário a mim, ia fazer bem a mim, porque a palavra de Deus diz que é assim, que é a nós que faz bem. Nós lemos aqui, ali leu o Pai Nosso aqui, e ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Como é que nós perdoamos os nossos devedores? É na mesma medida, do mesmo jeito que você tratar aquele que está te devendo. Porque essa questão de perdão é bem isso, é como se a pessoa te devesse e você não solta. Ela foi muito fácil, assim, fácil entre aspas, assim, né? Eu dizer que perdoar com uma semana. E naquele momento eu disse que havia perdoado ela e ele. Mas é tão sutil essa questão do perdão, essa questão de sentimento nossos, de nós acharmos que perdoamos. E quando você vai ver lá no fundo mesmo, chega uma situação, você vai viver, não, pode viver anos, como aconteceu comigo, de viver anos, achando que eu já tinha perdoado. Mas até que chegou um ponto em que realmente eu vi que eu ainda não tinha perdoado. Demorou muito mais. Porque a aliança dele era comigo, né? Ele tinha uma aliança comigo. Ela não tinha uma aliança comigo, ele tinha uma aliança comigo. E eu sofria algumas coisas e não sabia o que era, né?
E era, às vezes, esse pecado, né? Vou chamar, aí você fala, ai, mãe, é pecado. Né? A falta de perdão é pecado. O perdão, ele é espiritual. O perdão, ele é sublime, né? Ele não é algo natural. E é por isso, talvez, que tenhamos tanta dificuldade em perdoar. Porque Deus não simplesmente falou, ó, perdoa e pronto. Se Ele falou para nós perdoarmos, é porque Ele sabe que nós podemos. Mas nós podemos como? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso ter um envolvimento com Deus. Eu preciso me envolver, alimentar o meu espírito. Porque Romanos diz o quê, né, em Romanos? Vamos ver o que diz Romanos. Sei que todo é um assunto, perdão, quantas vezes? Né, os mais velhos aqui cristãos, acho que já ouviu falar sobre perdão não sei quantas vezes, né? Aí quando você fala perdão, mas por quê? Porque quem dera fosse só uma vez, né? Que alguém te traísse, que alguém te machucasse, que alguém te ofendesse, e você perdoava e estava resolvido o problema. Mas não é. No decorrer da vida, você vai ter tantas situações, né, de ofensas, de rejeição, que vai criando aquela mágoa que você vai segurando. E então você precisa perdoar novamente. Tanto quando Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes eu perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele já foi dando a conta, né? Que ele estava disposto a perdoar só 7. Não, 70 vezes 7. E alguns ainda dizem que é num dia, né? É que ninguém vai errar com você tudo isso, né? E então, nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos trabalhar com o nosso espírito, né? Então, Romanos 8, ele diz o quê? 8:5, diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O Espírito Santo, né, que habita em nós, ele é que nos convence disso. Então, é preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo para que a gente possa... porque aí envolve o eu, né? O perdoar envolve muita coisa sua, carnal, né? Que é da nossa carne. Nós não queremos. Quando a glória tem que ser para Deus, nós às vezes estamos querendo aquela glória. Como eu falei, demorei mais para perdoar, né? Lá, ele, por quê? Porque é como se ele tinha uma dívida, mas só que depois eu descobri o quê? Ele não podia pagar. Não tinha como pagar. Você entende que quando você segura uma pessoa, que você não perdoa, fala, não, ele me deve. Não, ela me deve. Né? Não, você fica guardando ali. Mas pagar como? Como que essa pessoa vai pagar? Está querendo que ela vai para o inferno? Só se for. Né? Porque não tem outro jeito. Só se for para o inferno. Porque dinheiro nenhum vai pagar a dor que você sentiu, a rejeição que você sentiu, a humilhação que você sentiu. Aleluia! Mas tem Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos amou tanto, né? Nos amou tanto. E esse amor é suficiente para cobrir todo o pecado. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, canta la manaia. Aleluia! Aleluia! Aleluia. O 8 diz aqui de Romanos, né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, irmãos, o 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Não falei que eu estou aqui há 37 anos? Uhul! Porque eu não andei pela carne, porque se eu fosse fazer a minha vontade, ai. A minha vontade, naquele momento. Mas eu falei, não, essa é da carne, né? O Espírito faz o quê? Faz aquilo que Jesus fez lá na cruz, né? Bandido lá. Senhor, tem piedade de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, o Espírito aqui está maiúsculo. Pelo Espírito, então é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo.
fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aleluia! Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Qual é a nossa natureza? Nossa natureza tem que ser de Deus, porque somos filhos de Deus. Se eu digo que sou filha de Deus, a minha natureza é natural para mim reagir assim. Essa semana ainda falei para uma pessoa, falei, olha, se você errar comigo, eu sou da paz, eu busco a paz. Né? Porque se você errar comigo, pode errar comigo, quando você vier arrependido me falar comigo, você já teve o meu perdão, você não vai ter o meu perdão, você já teve. Era um assunto que estávamos falando, e aí eu falei isso para ela, falei, porque eu não fico segurando isso, eu não fico guardando, falei, não dá, eu preciso continuar pregando, eu preciso continuar sentindo a unção dele, a presença dele na minha vida, né? Eu preciso, então isso é necessário na vida de todo cristão. Eu que prego, mas e você que talvez fale, eu não prego, você não prega, mas você tem sua vida. Não prega entre aspas, né? Não prega aqui na frente, mas é por onde você anda, você é um pregador, porque a sua vida prega alguma coisa. Você prega amor, ou você prega ódio, ou você prega raiva, discórdia, alguma coisa nós estamos pregando. Aleluia! E então, vamos voltar aqui um pouquinho para Colossenses. Voltar não, que nós nem fomos lá, né? Vamos lá agora, Colossenses 3:13. Esse foi um fato que não... Tem muitos detalhes, mas... deixa eu concluir, né? E ao longo dos anos passaram, um belo dia, eu estava na casa da mãe, é aqui que vem glorificar o Senhor. O diabo pode ter tentado, né? Fazer uma coisa feia ali e tudo. E a minha oração era sempre para que ela fosse salva, para que minha cunhada fosse salva, que ela fosse liberta, que um dia ela viesse a entender tudo aquele processo. E um dia, realmente, eu na casa da mãe dela, ela chegou e ela me pediu perdão. Depois de anos, viu? Demorou anos. Pediu perdão porque ela tinha se encontrado com Jesus. Então, quando nós liberamos o perdão, nós abrimos o caminho para a pessoa se encontrar com o Senhor dos Senhores. E quando nós fechamos, quando nós retemos o perdão, nós estamos impedindo que aquela pessoa venha conhecer. E ela chorando, então ela disse, se eu conhecesse esse Jesus, eu não teria feito isso. E eu disse, eu sei, eu sei. Porque quem conhece a Jesus, quem bebe da água pura, não volta atrás, né? Não vai cometer os mesmos erros. Então, para a glória de Deus, aquela que era minha inimiga, tornou a minha amiga e irmã em Cristo, e vamos morar juntas no céu, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Ai, Deus é bom, irmão. Deus é bom e o diabo não presta. E ele vai fazer de tudo para te tirar do centro ali da vontade dele, através desses sentimentos, né? Esses sentimentos ruins, essas guerras. Porque talvez o nosso mal seja porque a gente esquece que a gente vive numa guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual, né? Das trevas com a luz. E o diabo pensa o quê? Todos nós, eu acho que, não sei se alguém que nasceu num berço evangélico, e mesmo que tenha nascido, o diabo está da mesma forma querendo arrancar para ele. Então, aqueles que não nasceram, ainda é mais atacado, porque ele fala, não, você era meu, o que você está fazendo aí? Né? E ele quer te levar de volta para lá, para a ignorância, né? Para a estupidez, e principalmente te levar para o inferno. Porque a gente não leva muito a sério a questão do perdão como pecado, né? A gente acha que pecado é só aquelas coisas grosseiras, mas não leva muito a sério, mas é pecado. O não perdoar é pecado. Você pode viver a vida inteira, não sei quantos anos, em pecado, né? Está ali em pecado, é um pecado que eu não sei como vai ser resolvido isso lá, né? Quando chegar diante de Deus, como que vai ser? Mas que é pecado, e todo pecado traz consequências. E às vezes algumas consequências na nossa vida é devido a isso. Às vezes estão procurando tanto, né? O que aconteceu, por que não vai, por que não anda, por que isso, por que aquilo.
E quando vai ver, se for ver bem lá no fundo, está lá, né? Está lá aquela mágoa, aquela raiz. E o pior é isso, né? Que a falta de perdão, ela vira ali aquela raiz de amargura, como diz a palavra de Deus, e ela vai contaminando outros. Vai contaminando outros. Daqui a pouco tem um monte de pessoas com aquela amargura no coração, com aquele ressentimento. E não podemos viver assim, não dá para viver assim. E aqui, então, Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse suporte aqui está suportando bem aqui a minha mesma coisas que estão aqui em cima. Então, o suporte não é aquele suporte assim, né? Ah, eu perdoei, mas esse irmão, ou essa pessoa da família, ou... Ai, não dá, não tolero, né? Estou aqui suportando. Não, não é assim, não. É leve. Nosso irmão, nossa família, tem que ser leve para nós. Eles não podem ser pesados, porque se for pesado, é porque realmente não houve um perdão. Ele é leve. Porque ele fala assim, o suporte é esse suporte que eu estou falando. Para isso aqui, essa quantidade aqui, não diz nada para eles. Lógico que se colocar uma coisa maior aqui, ele pode não aguentar. Então, se vier uma coisa maior em nós, aí você pode dizer, então eu não vou aguentar. Não aguenta, porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou com toda a capacidade. Ele sabia tudo que nós íamos enfrentar e Ele criou a provisão para isso. E é lógico que é claro que o diabo ele vem com umas coisas menores, depois ele vem... eu, por exemplo, né, essa questão de perdoar, para mim, é desde a infância, por causa da minha mãe. O diabo, ele sabe como nos pegar. Ele vem lá na infância. A mãe foi embora. Pensa que para mim não foi difícil ter que perdoar? Quando eu me converti, eu estava com 24 anos, é que eu pude perdoá-la. Quando eu pensava em encontrá-la, eu via algumas cenas assim no Ratinho, naqueles programas que eu gostava de ver esses programas que estava procurando família, né? Procurava, depois 30 anos encontrava, 20 anos. Embora eu não queria encontrar, porque eu não sabia qual era a minha reação. Eu tinha medo de encontrar. E eu pensava assim, meu Deus, qual vai ser a minha reação? E um dia eu vi um programa desse e vi uma menina que encontrou a mãe depois de uns 20 anos. E a reação da menina não foi boa. E eu pensei comigo, vai ser assim a minha reação. Não será boa. Por quê? Porque ainda não havia perdão. Ainda não tinha tido o perdão. E então eu não fazia muita questão. Meus irmãos mais velhos, não, eles queriam, sonhavam, aquela coisa, né? Porque eles viveram mais tempo com ela, tinha condição de entender melhor. E eu, não, né, porque não havia. Aí, quando eu me converti, isso eu era adolescente, quando eu me converti, aos 24 anos, aí eu fui entendendo, fui vendo, aí fui liberando o perdão, fui tirando aquela coisa dentro de mim, até que eu pude, se caso eu encontrasse, eu estaria livre. Mas não encontramos, Deus sabe todas as coisas. Né? Mas fiquei livre. Então, o diabo falou, pai, ela tem essa questão aí, vai ser facinho para dar uma rasteira nela. Numa segunda, ela não passa. E assim, aí eu passei, né, passei da cunhada. Mas ele não parou, né? Aí, quando foi mais para frente, passou os anos, eu maravilhada com a igreja, com o ministério, toda aquela tristeza da minha vida, tinha sido banida através da conversão e da descoberta do meu chamado, que era pregar. Meu pastor, na frente, meu primeiro pastor, pregava, os olhos dele brilhavam. E aí, então, eu disse, Senhor, eu quero isso aí para mim, isso que ele tem, esse desejo pela palavra, essa sabedoria na palavra. Eu lembro até hoje, eu estava sentada assim, que nem o casal aqui, né? E ali, e eu falei, desejei aquilo, e fui caminhando junto, e Deus me deu, me tornei vice-presidente na Igreja Batista, juntamente com ele, caminhamos junto, quase 30 anos ali, um belo dia, né? E volto a falar, estou tendo que falar isso aqui, mas se a família dele escutar, que eles não levem para um outro lado, mas que entenda que é para glorificar o Senhor. Um belo dia houve um desentendimento, ele não estava bem, houve um desentendimento, e aí se tornou meu inimigo também. Aí acabou meu mundo. Aí meu mundo acabou. Já vinha daquela situação da infância, depois a cara da cunhada, e depois essa, que era a última que eu esperava, porque, meu Deus, a igreja que me salvou agora é minha inimiga. E tantas outras coisas que eu não vou contar assim em detalhes, porque não convém. E foi passando, mas até que chegou um dia, agora para glorificar o Senhor.
Mas eu perdoei, então, falando do perdão. Foi fácil? Não foi fácil. Foi momentos de oração, momentos ali de jejuns, de oração em línguas e de luta para que aquilo não contaminasse o meu coração, liberando o perdão. E até que um dia ele acabou se afastando do evangelho por falta de perdão. Porque, lógico, eu tinha culpa. Se eu falar que eu não tinha culpa, eu também estou mentindo, porque se doeu no outro, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender, todos nós, né? Se o outro está triste comigo, está machucado, está ofendido, mesmo que eu não tenha feito nada, que eu não reconheça que eu tenha feito nada, alguma coisa eu fiz. Mesmo sem ter consciência, né? Eu fiz e machucou. Então, eu também sou culpada. Então, eu também tenho que entender isso, né? E naquele processo, então, o que eu fazia era orar pela vida dele, orar, clamar, até que um belo dia, eu estou lá na minha sala. Nesse tempo eu nem estava nas igrejas, eu estava no Povo Livre no Rochidale, mas foi uma época de crise assim. Eu fui para dentro da minha casa, na minha sala, fiquei uns 2 anos e meio, mais ou menos, dentro da minha sala, com a minha família, orando, pregando a palavra. Foi ali que eu descobri, porque até ali eu havia perdido toda a referência de ministério. Porque para mim, todo mundo me via lá na Igreja Batista, como pregadora, como era uma coisa assim, gloriosa, vamos dizer assim, né? E, de repente, caiu tudo aquilo, sumiu tudo, não tinha mais nada daquilo. E aí eu fiquei totalmente perdida, né? E eu falei, e agora, o que fazer? Então, fiquei meio que andando para lá e para cá, e aí até que decidi, falei, não, vou voltar para minha casa, ficar dentro da minha sala lá. E fiquei dentro da minha sala 2 anos e meio com meus irmãos e mais umas 4 pessoas. E foi ali que eu descobri o que Deus tinha para mim mais para frente, que foi missões, né? Que foi missões, que eu me envolvi com missões, tal. E numa dessas reuniões lá em casa, estávamos lá orando, lá nós orávamos constantemente por esse meu pastor querido, amado. Um amor tão grande por ele, a família dele sabe disso, todos nós lá da igreja tínhamos, mas devido aos seus problemas, dificuldades, ele tinha dificuldade de entender isso. E um dia, estando lá, eu escuto alguém bater palma no portão da minha casa. E quando bate palma, fazia mais de, acho que uns 3, 4 anos que eu não o via. Quem era? Era ele. Era ele, chorando, nos abraçamos, pediu perdão, nos reconciliamos. E hoje, ele está na glória. Mas ele partiu com Cristo. Fiquei com ele no hospital, pude ficar com ele lá no hospital. Eu me emociono porque, que coisa linda que Deus faz, irmãos. Que coisa linda que Deus faz. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Porque como é triste você ter um inimigo. Como dói você ter um inimigo quando você demonstra tanto amor, demonstra tanto carinho. E todas essas coisas, irmãos, são por causa de inveja, por causa de ciúmes. Como a gente precisa tratar essas coisas em nós. Pessoas que tinham mais do que eu. O que eu tenho na minha vida? Até hoje eu não tenho nada, mas eu tenho Cristo. Mas você ser alvo de inveja, de ciúmes. Então a gente tem que entender que o problema de quando a pessoa te ofende, machuca, não é seu. O problema não é seu, não é com você. É a pessoa. Então por isso que tem que ter misericórdia. Foi o que Deus teve conosco, foi o que Jesus teve com aquele bandido lá na cruz, aquele ladrão da cruz. O problema não é nós. Se você tem que liberar perdão, libera. Porque o problema não é você. O problema é o outro. O problema é o outro que precisa. E aí, antes dele partir, ele passava mensagem, me chamava de pastora. Me chamava de pastora. Aleluia. Perdão é lindo, por isso que eu digo, perdão ele é sublime, ele é sobrenatural.
E só em Deus, e Deus Ele quer realizar coisas grandes na nossa vida. Então isso são coisas que eu falei, eu gostaria de que não estivesse gravando, mas hoje é assim, tá tudo gravando, filmando, porque pode não ser entendido lá do outro lado, mas eu peço, né, em nome de Jesus, que se elas ouvirem, qualquer um que ouvir, entenda, né, que isso faz parte da minha vida. Eu até achei que não iria falar mais sobre isso, mas tudo aquilo que acontece na nossa vida, ela não tem como, né, não dá para apagar, não dá para sumir com as coisas que acontecem na nossa vida. E ainda mais quando glorifica a Deus, Deus vai usar essas coisas nas nossas vidas para glorificar o nome dEle, para dizer, ó, valeu! Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena passar os perrengues, como diz o pastor Rogério lá no Rochidale. Vale a pena passar os perrengues com Ele, com Cristo. Aleluia. Jeremias, que eu não achei lá, eu li errado. Eu falei, foi Jeremias 11, 12, é que fala, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Não, eu li Provérbios 16, que foi 16 e 17. Né? Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. E o Jeremias, que eu estava falando naquela hora, é o 1, 11, 12, que diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então, Deus ele está vigiando sobre a sua palavra. Ele quer fazer com que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Nós nunca vamos... porque a gente busca tanta coisa, só que, assim, a gente tem que estar submisso a Deus, das coisas que Ele quer porque Ele está velando sobre a palavra dEle. A palavra dEle não é mentira, mas muitas vezes a palavra dEle se torna mentira na nossa vida, porque nós queremos fazer o que nós queremos. Nós não queremos se submeter, nós não queremos agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor é fazer aquilo que Ele está pedindo para nós fazermos, na sua palavra, naquela situação, naquela circunstância. E nós ficamos vivendo o outro lado da vida, né? Eu passei crise de ansiedade, sim, eu tive que passar no psiquiatra, eu tive que tomar remédios, mas Deus estava ali comigo todo o tempo. Aleluia! Aleluia! E eu dou esses gritos, porque eu preciso dar esses gritos, eu preciso manifestar aquilo que Deus fez aqui dentro. Aleluia! Glorificar o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 há poder nesse nome, e é poder de salvação. Tudo mais que vem na minha vida, nada tem o valor tanto quanto esse, que foi essa salvação da minha cunhada e do meu primeiro pastor. O retorno dele para Cristo. Não tem nada que pague. O resto é que Deus é tão bom, Ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar em pé e vamos agradecer esse Senhor. Eu já estou encerrando. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Seja exaltado o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Seja engrandecido o Teu nome nas nossas vidas, ó Pai. Até aqui nós chegamos, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor está conosco. E obrigada por aqueles que hão de ser salvos através da nossa vida, através do nosso testemunho. Obrigada, Senhor, por ser que essa igreja é forte, essa igreja pertence ao Senhor, essa igreja é mais que vencedora, e ela fará de tudo para viver a obediência do Senhor. Aleluia! Bendito, bendito, bendito seja o Teu nome. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Tu és a razão do nosso viver. Receba nessa manhã o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de servir a Ti, de testemunhar do Senhor. Aleluia! Nada, nada nessa terra é melhor do que isso, Senhor. Ainda que nós nos expomos, ainda que somos expostos às nossas fraquezas, aleluia! O maior está em nós, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Pai da eternidade. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia.
Obrigada, obrigada pela oportunidade. Pastor Will, obrigada, Jesus.